Paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés. É um prazer e uma honra muito grande te receber aqui, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo. Eu agradeço a você que tem me acompanhado todos os dias na leitura bíblica. Hoje estamos aqui, dia 1º do mês de março do ano de 2021. E graças a Deus o Senhor tem nos honrado aqui, nos colocado de pé para ministrar a palavra, para ler a Santa Escritura. E tem sido uma honra, um privilégio, tem sido um grande prazer. E como tenho sido abençoado, como essa palavra tem frutificado na minha vida, trazido frutos verdadeiros. Eu sou grato a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo, porque com certeza o Espírito Santo de Deus tem te trazido até isso. E como é importante a leitura da palavra nesses nossos dias. Como tem sido importante isso na minha vida. Eu sei que os irmãos têm sentido isso. Eu tenho sentido do Senhor a necessidade de voltar à base, de voltar ao início de tudo, de voltar ao renovo, né? De voltar lá no início, de reimplantar toda a base que o Senhor Jesus Cristo tem, como se estivesse novamente voltando ao jardim de infância e trazendo, alicerçando toda a base para que possamos andar firmes, realmente conforme o Senhor sonhou para nós. Meu amado, estamos aqui então. Eu disponibilizo para você que ainda não conhece o canal, sempre na descrição do vídeo, um plano de leitura bíblica. Basta você clicar e fazer o download para nos acompanhar. Hoje nós vamos fazer a leitura, dia 1º, no Antigo Testamento, em Levítico, capítulos 4 e 5, e em Lucas, no Novo Testamento, capítulo 4. Se você ainda não segue o canal, você tem a oportunidade de nos ajudar, nos dar essa força enorme. Vai lá, segue o canal, clica no sininho para sempre ser sinalizado quando subir um novo vídeo, certo? Dá o seu like, curte, não deixa de curtir, por favor, te peço que curta, porque isso reforça muito o nosso material, e compartilhe nas redes sociais, compartilhe a palavra. Vamos pregar e levar o Evangelho, a palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Vamos levar Cristo para esse mundo, porque todos nós precisamos e todos têm que ter oportunidade de conhecer, para que o nosso Jesus Cristo venha nas nuvens o mais rápido possível, na hora determinada pelo Pai, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a nossa leitura. Senhor Deus e Pai precioso, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. Obrigado pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia, pela força que o Senhor tem nos dado a ler a palavra todos os dias. E obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra nesse dia, Pai. Peço ao Senhor que abençoe a lâmpada para os meus pés e que abençoe a partir desse momento de leitura, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos auxiliando, nos orientando, nos ensinando passo a passo a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que a Tua palavra traga transformação, libertação, cura, que abra os nossos olhos para a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então abra sua Bíblia lá comigo no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, e vamos iniciar a leitura em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Levítico capítulos 4 e 5. Abra sua espada, esteja com ela em mãos, em nome de Jesus. Vamos lá. Amém, vamos lá então. Levítico capítulo 4, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e trará à tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário.
O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas. Os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. Assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, ao lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se pode fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e a apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles e eles serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É a oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizesse, se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor, é a oferta pelo pecado. Então, o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabra, sobre a cabeça da oferta, pelo pecado, e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Amém, meus amados, finalizamos aqui o capítulo 4 de Levítico, e vamos para o capítulo 5, verso 1. Vamos que vamos.
Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa mal ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Verso 5. Quem for culpado numa dessas coisas confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor, do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave, que é oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar, é oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto conforme estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por essa pessoa fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada, mesmo assim levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita para a oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu e lhe será perdoado. E a oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Amém, meus amados? Aqui nós finalizamos a leitura de Levítico no Antigo Testamento e agora vamos lá para o Novo Testamento. E aqui no Novo Testamento nós vamos ler o livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, no verso 1. Vamos que vamos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Verso 3. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue, posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele.
Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos, o que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Amém, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém, meus amados. Aqui finalizamos o capítulo 4 do livro de Lucas. Lemos o Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, nos capítulos 4 e 5, e finalizamos aqui o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, vendo novamente o início agora do ministério de Jesus, expresso aqui no livro de Lucas pelo próprio doutor e médico.
E aqui nós queremos não deixar de comentar, como sempre, algo específico da palavra na qual nós lemos. E nós vemos o início da palavra de Jesus, o início do seu ministério. Ele já sai pregando, né? Depois de tanto tempo se preparando para esse momento, no qual seria um momento específico, no qual Deus escolheu para que ele iniciasse a pregação, após João vir e anunciar ele por tanto tempo. Jesus agora vem, passa pelas tentações diante de Satanás, lembrando que Satanás o tenta à luz da palavra, e o Senhor Jesus, com muita sabedoria, o responde e o enxuta de lá, também pela luz da palavra, da qual ele sabia muito bem. O interessante é que quando Jesus pregava, logo no início do seu ministério, a palavra nos diz que todos ficavam maravilhados com a autoridade da qual ele pregava, que era diferente de todos que anunciavam ali a palavra de alguma forma. Mas ele vem anunciando a palavra com autoridade, ou seja, ele sabia daquilo que ele estava falando, ele falava as coisas com autoridade, com certeza, com sabedoria. Ele sabia do que ele falava. Ele falava de uma maneira diferente porque ele sabia do que se tratava nos textos bíblicos, ou seja, era algo que estava realmente em sua mente, em seu coração. Jesus se preparou por toda a sua vida para aquele momento, não simplesmente somente porque ele era Deus, mas também houve um preparo enquanto homem no estudo e no manejo da palavra. Então é necessário que estejamos também preparados, não somente na leitura bíblica como estamos fazendo, mas em oração, em jejum, porque antes de iniciar o seu ministério, Jesus vai para o deserto justamente para ficar em oração, em jejum, em santificação ao Senhor. Depois de uma vida toda estudando a palavra, estudando os mistérios da santa palavra do Senhor, agora ele vem e se prepara em santidade. E o engraçado é que não só nesse início ele faz essa santificação, mas em vários momentos do seu ministério nós vamos ver que Jesus se separava da multidão, se separava dos seus discípulos e sozinho ele se santificava no Senhor em oração, conversava com o Pai, como se ele estivesse ali recuperando suas energias, a bateria, né? Parece que ele estava sendo suprido, conversando com o Pai antes de iniciar a guerra novamente, antes de iniciar o anúncio da palavra, antes de ensinar as pessoas sobre o caminho da verdade. Então Jesus nos dá um claro exemplo e testemunho, como sempre em toda a sua vida, de como devemos seguir, a importância da santificação, a importância da pregação em todo o tempo. Jesus inicia seu ministério e ele está constantemente santificado, constantemente separado. O primeiro ato de santificação é o novo nascimento. Ele não faz por mera necessidade física, mas ele faz por espiritual. Também para que servisse de testemunho. Aliás, tudo o que Jesus faz na sua vida serve para honrar ao Pai, para obedecer ao Pai, para nos mostrar um testemunho por vontade do Pai, daquilo do qual também necessitamos fazer. Então ele inicia seu ministério com o processo de santificação no batismo, e depois ele passa sempre a se santificar, sempre a se separar para orar, para jejuar ao Pai. E isso serve para que possamos nos perguntar a nós mesmos: eu me santifico? Eu jejuo? Eu oro ao Senhor? Não uma oração na igreja, não uma oração enquanto caminho, não uma meditação. Estou falando de uma oração no local secreto. Estou falando de me separar e eu sozinho com o Pai falar com Ele. Se eu não faço essas coisas, então, se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem toda a majestade, o Filho de Deus, fazia isso, quem sou eu para não fazer? Se eu não faço essas coisas, será que realmente eu nasci de novo? Será que o fato de eu ter descido as águas somente não fez a diferença? Será que não fosse necessário realmente uma decisão, um novo nascimento, de deixar as velhas atitudes para trás e agora iniciar com novas atitudes segundo o que o Pai me ensinou? Será que eu não tenho vivido conforme esse século tem ensinado, conforme os governos, conforme o mundo, conforme as ideologias desse mundo tem me ensinado, e não conforme a palavra de Deus me ensina, conforme Jesus Cristo ensina? É hora então de abrirmos os olhos. E é tempo disso, meu amado. Não é tempo de brincar mais.
É tempo de abrirmos os olhos para o modo como temos vivido. Não importa se o mundo reprova. O que nós vamos preferir? Ser reprovado pelo mundo e ficar com vergonha de ser reprovado pelo mundo e continuar obedecendo ao mundo e não obedecendo a Deus? Ou abrir os nossos olhos, ser reprovado pelo mundo e ser aprovado pelo Senhor dos Senhores por toda a eternidade? Tá aí uma boa questão para que possamos pensar e tomar uma decisão nas nossas vidas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais esse momento de leitura bíblica. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor, Pai amado, através do Teu Santo Espírito, Pai, traga a nós transformação, mudança, conversão, libertação em nome de Jesus. Os nossos olhos possam ser abertos, que possamos, Pai, olhar para o Teu reino de uma maneira diferente. Possamos olhar para o Teu Filho, porque Ele fala na palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso não é fábula, mas são fatos verdadeiros. Tem que olhar para Cristo, para o Teu Filho, para saber a maneira pela qual tenho que viver. E se não for igual a Ele, se for muito diferente dos seus caminhos, tem alguma coisa errada, Pai. Então nos ajuda, nos orienta através do Teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado, Pai amado, pelas nossas famílias, nosso trabalho, nosso pão de cada dia. E pelo olhar do Senhor para nós todos os dias. Nos usa como vaso nas Tuas mãos. Usa o lâmpada para os meus pés para levar luz na escuridão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Aqui finalizamos mais um dia de leitura bíblica. Se você ainda não segue o canal, vai lá, segue. Clica no sininho para ser sinalizado. Dá o like lá, a curtida é muito importante e fortalece muito, muito mesmo o canal. E compartilhe o Evangelho em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez amanhã para mais um Lâmpada para os meus pés. Tchau, tchau. Até a próxima.